completo é Saulo João Duarte, nascido em Lages, Santa Catarina. Eu entrei no ginásio com 10 anos, tá? Completei o ginásio e fiz o primeiro científico em Lages. E de lá eu terminei com 15 anos. E vim completar os estudos em Porto Alegre, em 1959 isso. E casualmente vim morar num apartamento situado na esquina da Tobias da Tufil com a Dr. Timóteo, a uma quadra da sede Moinhos de Vento. E em seguida a gente fez um acordo com o econômico do restaurante do União e passamos a fazer as refeições lá, almoço e janta. E evidentemente passamos a frequentar o clube. Éramos conhecidos como os Catarinas, era eu, um irmão meu, 2 primos e mais um amigo. Nós morávamos 5 no apartamento. E completei o científico e acabei entrando na Faculdade de Engenharia da URGS em 1961, com 17 anos. Na época tinha passeata de bicho, tinha campeonato, e eu fui jogar no time de basquete da engenharia. E esse jogo foi disputado no ginásio do União. Eram partidas assim de 10 minutos. Na época tinha o diretor de basquete observando os jogos e achou que eu podia ingressar no time do União, me convidou. E eu então ingressei no time de aspirantes de basquete do Grêmio Náutico União. Não durou muito a minha carreira. Em 64 eu fui obrigado a abandonar o basquete por 2 razões. Primeiro que a demanda do currículo lá de engenharia, eu tinha aula de manhã, de tarde, de noite, não dava para conciliar com o basquete, né? Então, e ainda agravou mais quando eu comecei a namorar minha atual esposa, Valéria. E naquela época a gente tinha um cronograma de namoro, né? Então aí não deu mesmo, aí acabou, eu tive que abandonar o basquete. Em 1966 eu me formei, 67 me casei com a Valéria, então já estão 48 anos juntos. E em 68 comprei o título do União. E casualmente em 68 mesmo ano, havia sido feita uma reforma no Estatuto e se constituiu o Conselho Deliberativo como ele é hoje, com 4 grupos de 70, né? 70 são natos e 3 que se elegem a cada 2 anos com mandato de 6. Só que aquele ano eles elegeram 210 numa vez só. Um grupo com mandato de 2 anos, outro com 4, outro com 6. E aí foi revezando. Eu estava no grupo de 4 anos. Então, com isso, são 47 anos de Conselho Deliberativo do União. Acompanhei uma boa parte da história do clube, vamos dizer, a história mais moderna, né? Não a antiga. Então, na época, como a Valéria ela tinha participado de vários concursos de beleza, foi Princesa das Piscinas pela União, na época era o concurso mais famoso. E ela tinha bastante afinidade com a área social, então a gente começou a colaborar. Aquela Comenda do Limão, que eram os bailes de casais, que na época também era moda, né? Tinha uma promoção que era muito famosa, a gente até ajudou a montar o baile do chopp do União lá no ginásio. Então fizemos aqueles esquemas de plataformas nas arquibancadas, né? Então ficou bastante conveniente. O pessoal da mesa assistia o baile embaixo. Os carnavais do União eram famosíssimos, né? O ginásio tinha sido inaugurado 2 anos antes de eu chegar aqui, em 57. Era a atração número 1 da cidade. Tinha lutas, campeonatos de boxe, judô, basquete, vôlei e shows, tipo Maísa Matarazzo fez um show lá. Eu acho que o Roberto Carlos também, bem no início aí da Jovem Guarda, andou fazendo um show lá no ginásio.
Então era o top, vamos dizer, da cidade. Participei nessa área social até que, eu não me lembro a data, entrei no Conselho de Planos e Construções. Acho que fiquei 2 ou 3 anos, mas comecei a viajar muito do problema da minha atividade profissional e não consegui manter o... E aí, em 1977, me convidaram para fazer parte da vice-presidência social, assumir a vice-presidência social da União. O presidente era o Lores Isato, ele foi o que iniciou o primeiro boletim do clube, que é o jornalzinho, vamos dizer, do clube, que acabou, vamos dizer, se perenizando, inclusive existe até hoje, né? Só que agora com uma revista bem melhor, bem mais apresentável. Mas, nessa época, o que marcava era que a União não tinha dinheiro para nada. O que se arrecadava não cobria as despesas do clube. Então, como é que a gente conseguiu manter uma programação que, na realidade, vinha sendo relegada a um segundo plano justamente por falta de dinheiro? A ideia foi incentivar as reuniões da juventude. Havia uma reunião todos os fins de semana, domingo, de noite, final do fechamento da semana. A gente começou a arrecadar dinheiro, depois de um acordo com o tesoureiro do clube, que o dinheiro que eu arrecadasse era para ser gasto na pasta social. E começou a dar certo. E aí, para dar uma incrementada, a gente resolveu fundar um departamento, que nós demos o nome de Unijovem. Esses jornais aqui, quase todos eles falam das atividades da Unijovem. E a coisa realmente incrementou bastante. Fizemos grandes festas jovens. O baile das bruxas virou assim um acontecimento. Então, a gente faturava bastante e com isso conseguimos financiar todas as atividades da pasta social durante os 2 anos que eu estive nessa atividade. Em 84, era o segundo ano do primeiro mandato do Carlos Pi. O vice-presidente social dele foi transferido para a Bahia, questões profissionais, e então me chamaram para substituí-lo. Então, por isso que eu entrei defasado da gestão dele. Aí aconteceu um fato importante. Ele me passou o cargo com uma incumbência. Acabar com o baile do debutante, porque ninguém mais queria debutar. O ano passado, o ano anterior, eles tinham tido 10 debutantes, e aí para conseguir fazer o baile, convidaram mais 7 de outros clubes para poder ter volume para fazer o baile. Mas eu verificando o que tinha sido feito no ano anterior e o que estava sendo feito naquele ano, eu disse, não vou aceitar isso aí. E preparamos um programa, mais ou menos parecido com o que já se fazia, porque a ideia já naquela época era que o baile debutante não era uma festa de um dia. Era um evento que a gente poderia acrescentar, vamos dizer, um currículo por cima para preparar a menina para entrar na sociedade. Então, e etiqueta na mesa, etiqueta social, vestimenta, muito parecido com o que tem hoje, evidentemente dentro dos limites que a gente tinha. O passeio nosso era na Ilha do Pavão, quer dizer, não tinha gramado, não tinha Beto Carreiro, não sei o que depois acabou vindo, né? Mas dentro das limitações, eu fiz um release de uma página com os eventos, as atividades, e encaminhei uma carta com a motivação, por que valia a pena participar, e encaminhei para cada menina que estava fazendo 15 anos naquele ano. De 14, eu já botei 14 a 16, né, para pegar os 3 faixas. Bom,
Resultado, começou a vir gente, aquele salão não cabia mais que 30 meninas, não tinha como. Você vai ver hoje lá a musculação, ver como é que eu vou fazer um baile com 30 meninas, com os pais, né, parentes. Nós chegamos a 40, quando estava 40, o nosso patrono, que era o Arquimino Magno de Souza, respeitadíssimo, veio com 6 meninas que tinha que entrar, então fomos a 46, e dali a pouco nós estávamos em 50. Num jantar lá no Grill, eu sentei do lado do Paulo Alencastre, que era presidente do Cantegril. E ele me chorando as mágoas que tinha cancelado o baile dele, e estava com um problemão, porque ele tinha 3 meninas inscritas e as mães já tinham feito vestido, e diz que estava... Bom, Paulo, é o seguinte, ó, eu estou com 50 meninos aqui, não sei o que vou fazer, mas para quem tem problema com 50, 53 não vai ter problema nenhum. Traz as tuas meninas para cá que a gente dá um jeito. Aí ele me disse assim, mas então por que tu não faz a festa lá no meu salão? O salão deles era muito melhor que o nosso. Eu digo, pô, aí eu vislumbrei uma saída para o problema, porque nós estávamos pensando em fazer um puxado na frente, abrir uma porta para unir o restaurante lá com o salão. No fim, depois abriram, né? Mas não foi para aquela festa. E essa solução que ele apresentou para nós era a saída ideal. Falei com o Pi e acabou que nós concluímos um convênio que durou 10 anos, né, com o Cantegril, e a partir daquela data os bailes passaram a ser feitos lá até 84, quando foi inaugurado o salão aqui. E aí foi encerrado o convênio, mas durante esses 10 anos a salvação da União foi aquele baile. E o resultado, nós levamos para lá, decoramos a piscina, para entrar no salão deles passa do lado de uma piscina, foi posto um chafariz flutuante lá, com flores, com não sei o quê. A decoração do salão também foi muito original, vamos dizer, para o salão dele, era um castelo, elas desciam a escada lá de cima, então foi o melhor baile de debutantes do ano. Né? Então, salvamos o baile e ainda colocamos no topo. E eu, graças a Deus, ou graças a isso, né, o baile não sofreu nenhuma interrupção de 1960, quando começou, até a data de hoje. Em 78, aconteceu o clube continuou não arrecadando dinheiro para sobreviver. Bom, então, em 78, houve um movimento grande dentro do Conselho Deliberativo. Durante 3 reuniões, eu ainda me dei o trabalho de consultar há um tempo atrás, aí, que eu precisei desse dado, ali no museu, né, nas atas do Conselho. Em 3 reuniões foi reformado o Estatuto do Clube. E a mensalidade praticamente duplicou. Mas, evidentemente, que não foi sem guerra, né? E eu me lembro que uma ocasião um conselheiro levantou e disse que ele não aceitaria pagar a mesma coisa que o fulano paga, porque ele tem 5 dependentes que frequentam o clube o dia inteiro e eu não tenho nenhum dependente, eu sou sozinho, eu não posso pagar a mesma coisa que ele. Bom, para contornar foi criada a contribuição de dependentes, né, a partir de 10 anos, se não me engano, continua acho que até hoje. Nós só mudamos aquela transição para 21 anos, que foi agora gradual. Então, isso aí deu um novo fôlego para o clube. Então, no final da gestão ainda aconteceu aquele trágico incêndio da sede da Ilha do Pavão. O presidente Lores, que na época era delegado do trabalho aqui, muito amigo do ministro do Trabalho, Arnaldo Preto, ele conseguiu em Brasília uma colaboração substancial ali para a sede. Na época foi mencionado lá no Conselho uma quantia que diz que depois não se efetivou, mas um mínimo de 20% do custo da sede foi financiado com essa contribuição, graças ao empenho
do nosso ex-presidente Loris Isato, que é falecido, né? Aí a nova gestão já pegou o clube mais, e evidente, muito bem administrada, né? Que eu acho que foi o Dr. Biederman que assumiu, e conseguiram construir aquela sede que está lá, né? E o clube acertaram as finanças do clube, né? Aí depois eu tive na gestão do Plínio Caro, eu fui secretário. Na gestão do Pipe da Mota eu fui vice-presidente de administrativo, mas devido a atividades profissionais eu tive que me transferir para São Paulo. Então fiquei acho que 3 ou 4 meses, dei início a algumas coisas, mas estava reestruturando a parte de estrutura contábil, né, de alocação de despesas, etc., para a gente poder saber o resultado de cada atividade. Mas lá foi um início. Em 2003, eu assumi como vice-presidente do clube e o Pipe da Mota presidente. Aí depois veio o presidente Evaldo, me convidou para continuar, para coordenar os festejos do centenário. Então a gente teve uma gestão aí bastante próxima, vimos a gente trabalhando em equipe mesmo, né? E conseguimos fazer uma comemoração. No início se fez uma programação específica para o centenário, mas o volume de dinheiro era absurdo e a gente até podia, mas não tinha por que gastar tanto dinheiro. Então eu propus e foi aceito manter a atividade normal do clube, só que cada atividade tinha que ser especial para o centenário. Então, por exemplo, o baile de aniversário do centenário, o show tinha que ser melhor. O cardápio foi um cardápio de banquete coordenado pelos cooks, tudo foi especial. Foi feito 2 regatas, uma internacional com 8 seleções, Cuba, Argentina, acho que Chile, o Brasil, o Uruguai, enfim, tinham 8 seleções disputando aqui. Foi transmitido ao vivo no Esporte Espetacular da Globo, quer dizer, deu uma projeção enorme para o clube. E aí depois, 2 ou 3 semanas depois, teve uma regata de Master aí. Uma botou 1.000 e tantas pessoas lá dentro da ilha, até a gente estava brincando, numa dessa afunda a ilha, né? Mas aí depois, no final do mês, no Master, tem aquele volume de gente, família, não sei o quê, 2.000 pessoas. Então, vamos dizer, as regatas voltaram a ser o seu apelo do início do século, quando foi fundado o clube, né? Enfim, cada programação do ano de 2006 foi um ato especial. E naquela ocasião se instituiu vamos dizer, não sei se dá para chamar de tradição, mas pela mesma intenção foi, acendimento da pira na semana do centenário. Então foi feito aquele monumento ali com 3 atletas comemorando a vitória. Um era para ser a disciplina, outro para ser a persistência ou tenacidade, e o outro era para ser superação. Tá? Mas aí, como não chegamos num consenso, não houve, não foram identificados. Mas, então eu acho que acabamos comemorando um centenário à altura. E para fechar e ir para os anais da história, foi feito aquele livro, né, que eu acho que ficou bastante bom, qualidade excepcional. Aí veio a outra fase. Eu passei 4 anos com o Evaldo, então fui 6 anos vice-presidente do clube. E assumi o clube com uma intenção, tá? Essa convivência que eu tive dentro da administração do clube ao longo do tempo me fez ver que o clube precisava de uma sacudida, porque a gente estava meio defasado do ponto de vista administrativo, tanto recursos como procedimentos, né? E aí o que eu fiz? Quando eles estavam me convidando para ser presidente,
eu escrevi o esboço daquele manual da organização. Diz, olha, tudo bem, até aceito, mas é para implantar isso aqui. Aí botamos na mesa, foi revisto por todo mundo deu palpite em cima, e nós saímos com o manual da organização. O conceito disso aí é o seguinte: se um manual não é revisado a cada 6 meses, é porque ele não está sendo usado. Então, tem que revisar, tem que atualizar. E nós conseguimos introduzir ele dentro do estatuto, então hoje ele é mandatório. Nós não temos que manter ele de qualquer jeito. A grande modificação, a parte mais difícil, foi conciliar a administração que a gente chama de executiva, que é eleita pelo Conselho Deliberativo, é o presidente e seus diretores, com a organização operacional, que antigamente não tinha uma referência para o funcionário. Eu sempre considerei o seguinte: se eu entro numa empresa, eu tenho que saber para quem que eu trabalho, para quem que eu tenho que mostrar o meu serviço, para saber se eu vou ser promovido ou não, né? Ou quem é que vai me promover, como é que eu vou subir dentro da empresa. E o União não tinha isso. Então, o que nós fizemos agora? Tem uma estrutura que é mais perene, né? E se colocou alguns dispositivos dentro da organização para o presidente manter o controle. Então, por exemplo, o setor contábil responde para o presidente, não responde para o superintendente. O setor de qualidade responde para o presidente, não para o superintendente. Tá? E se aprimorou muito a parte contábil, nós automatizamos tudo, né? A folha de pagamento, que era um sacrifício arrancar no final do mês, hoje ela está automatizada, né? E, vamos dizer, a eficiência do clube aumentou muito. Eu faço parte do Conselho Superior, né? Os últimos 2 anos eu era vice-presidente, e a gente tem reuniões mensais. Aliás, foi um item que a gente acrescentou no estatuto, que antigamente o Conselho Superior ele era um órgão consultivo. Agora ele é um órgão de controle. Vamos dizer, ela recebeu uma delegação do Conselho Deliberativo para acompanhar a gestão do presidente mensalmente. Porque o Conselho ele recebe o relatório de cada 6 meses, né? Então, é a mesma coisa que tu dirigir o carro olhando o retrovisor. De repente tu bateu numa parede, 6 meses depois tu vai ficar sabendo que bateu na parede. Então, o melhor é tu acompanhar mensalmente. É o que faz, então, o Conselho Superior nessa sala aqui. Foi feita especialmente para isso, para as reuniões dos conselhos. E evidentemente tem as reuniões do Conselho Deliberativo, isso na parte administrativa. Frequente na área social, a gente vem seguidamente. Quando nós saímos para caminhar aqui, o retorno sempre é por dentro do clube, né, para voltar para casa, já que eu moro aqui na frente, né? Então, basicamente é isso. E nas quintas-feiras a gente vai até a ilha. Meu passatempo aqui é na área administrativa.